Os tipos de sintoma, os casos que os pacientes trazem para a gente no Soma são bastante desafiadores em diversos sentidos, tanto em termos do manejo clínico, quanto do ponto de vista teórico, de compreensão do que está se passando com o paciente. E a gente ter uma equipe multidisciplinar faz muita diferença, porque a gente consegue agregar óticas muito diferentes e ter debates e discussões muito ricas que tentam, às vezes, dar conta de referenciais teóricos que são muito diferentes, às vezes até com perspectivas opostas, e que a gente tem que dar conta de uma tensão muito grande ali e de divergências muito grandes para conseguir propor um tratamento que olhe para essas várias perspectivas e tente ajudar o paciente a partir de óticas múltiplas, né? Na verdade, está claro na literatura atual, né, que a gente passou a respeitar esse tipo de paciente, passou a ter mais pesquisa. A literatura atual mostra que você ter um déficit neurológico orgânico, é um fator de risco para a somatização, para aparecer sintomas somáticos. O clássico, o que todo mundo pode ver, se você pegar pacientes que têm crises não epiléticas, psicogênicas, né? Metade desses pacientes, tem epilepsia. Agora aqui, ó, o paciente tem um ataque epilético. Existe aquela comoção familiar. Todo mundo acode, todo mundo protege. Puxa, que é mais gostoso do que ser acolhido e protegido? Não é incomum que num conflito, este paciente epilético tenha uma crise não epilética, porque ele vai ser acolhido, ele vai ser protegido. Então, esse eu faço de mostrar e contar, mas os outros também. O AVC, o tumor e outros déficits orgânicos são fator de risco para aparecer a somatização. Precisa ter esse alerta, né? Pelo menos 10% dos pacientes que têm claramente um diagnóstico de distúrbio funcional, que é indubitável, matemático, que ele tem um distúrbio funcional, 10% tem uma lesão orgânica neurológica. Curiosamente, eu sempre gostei de estudar e ler esses quadros desde a graduação. Então, tinha muito interesse, principalmente nos quadros, nos transtornos factícios. E eu ficava muito intrigada em entender por quê, né, que as pessoas desenvolviam esses quadros e como que isso acontecia. Então, foi algo que sempre rondou, assim, e que eu sempre li e gostava de atender os pacientes com esse diagnóstico. A gente recebe pacientes encaminhados de diferentes institutos do HC, de diferentes dispositivos da rede do SUS, sendo atendidos por várias especialidades, e para algumas especialidades ou para alguns profissionais é difícil compreender que o paciente produz aquele sintoma, mas que essa produção é inconsciente, que o paciente não escolheu produzir aquilo e que produzindo aquilo ele sofre, né? Isso acontece um pouco também porque os médicos e outros profissionais de saúde, eles têm métodos e são treinados para escutar e entender outros tipos de sintoma, né? Então, um dos papéis que os profissionais do Soma têm, sejam eles psiquiatras, neuropsicólogos ou de outras especialidades, é conseguir conversar com esses outros profissionais e explicar um pouco para eles como funciona esse tipo de sintoma e como que é a clínica com esses pacientes, né? Porque é uma clínica um pouco diferente. É uma clínica que exige que você realmente saiba e reconheça o valor de verdade que tem naquele sintoma psíquico, psicossomático ou que foi produzido pelo paciente de forma consciente ou inconsciente. E é curioso, porque são quadros que, em geral, ninguém quer tratar muito.
né, que dá muito trabalho, você tem que conversar com muitas pessoas, né? Então, além de todo o tempo da consulta, eu passo muito tempo depois da consulta falando com todos os médicos que atendem, os envolvidos, porque acho que é muito. Primeiro, que é necessário, não tem como atender sem fazer isso, e que eu gosto, né? E também dessa interação com os outros especialistas, que é sempre rica. Os pacientes que atravessam o sintoma deles, aderem ao tratamento que a gente propõe, realmente percorrem um percurso com a gente, eles chegam muito transformados no final, e a gente também.